Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando o tema escatologia, as etapas dos acontecimentos dentro da cronologia escatológica. Hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação. A grande tribulação ela vai ocorrer aqui na Terra num período de 7 anos. Nós já estudamos em aulas anteriores a primeira etapa, que foi a crucificação de Jesus, a segunda etapa, a que nós estamos a viver agora, a era da igreja. Teremos a terceira etapa, o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, tudo isso já estudado em encontros anteriores. Hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação. A grande tribulação representa o governo da trindade satânica sobre a terra e o juízo de Deus sobre aqueles que são contra o reino dos céus. A grande tribulação será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Será um tempo de angústia, de aflição, de adversidades e de dificuldades, ao qual nunca houve, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. O Senhor Jesus fala, ele enfaticamente sobre este episódio como dias de angústias, desde que o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos 15 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daqueles que das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Portanto, o Senhor Jesus fala aqui de um momento de grande tribulação, em que as pessoas não terão a oportunidade de, vamos dizer assim, de se desviar deste evento. Este evento vai acontecer e, infelizmente, será um tempo de muitas angústias e aflições para a humanidade. Qual é, então, ou quais são os propósitos da grande tribulação? Primeiro, promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. Segundo lugar, desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica, Satanás, Anticristo e falso profeta. Estarão aqui governando a terra. E também destruir o império do Anticristo, que será montado na terra. Terceiro, levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Quarto, aplicar os juízos divinos sobre a terra. Quinto, cumprir e confirmar a palavra de Deus. E sexto, implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que entre os propósitos de Deus, em sua infinita misericórdia, ele ainda propiciará salvação àqueles que o invocarem, o seu nome. Porém, aplicará
pesados juízos aos rebeldes e desobedientes a Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, o versículo 24, traz exatamente estes propósitos aí. Diz assim a palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Tanto aí, em Daniel 9, 24, apresenta todos esses propósitos aí para a grande tribulação. Há inúmeras profecias sobre a grande tribulação, mas com muita ênfase nós temos o Senhor Jesus Cristo, neste texto que nós lemos agora, Mateus, capítulo de número 24, versículos 15 ao 22, e também Daniel, que fala sobre a grande tribulação, exatamente no capítulo 9, também lido nesse instante. Quando será o tempo e o local da grande tribulação? Será após o arrebatamento da igreja, como nós podemos observar aí no quadro, e será na terra com a duração de 7 anos, como aqui registrou Daniel, as 70 semanas. Ora, esta grande tribulação, ela se dará, no caso aí, antes da segunda manifestação gloriosa do Senhor Jesus para julgar as nações, como nós podemos observar aí no quadro. Porque a volta de Jesus está dividida em duas fases. A primeira, quando ele arrebata a igreja, e a igreja se encontra com ele nos ares, nós chamamos de arrebatamento. E a segunda fase da sua segunda volta, no julgamento das nações, será tema do nosso próximo encontro. E, nesse caso, a grande tribulação, como nós podemos perceber, acontecerá sim, depois do arrebatamento na terra, com uma duração de 7 anos. Quais serão os participantes da grande tribulação? A igreja arrebatada, ela não participa da grande tribulação. Ou seja, a igreja santa, a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus não passará pela grande tribulação. Pois antes deste evento, esta igreja será arrebatada num piscar de olhos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porém, as pessoas que não foram arrebatadas, infelizmente, estas experimentarão este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade de salvação, por causa da misericórdia e do amor de Deus ao ser humano. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, fala exatamente sobre este fato. Apocalipse, livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, no versículos 17 do 9 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, 9 ao 17. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodearam do trono, e os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestidura brancas, que são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E, portanto, aqui nós temos uma passagem bíblica em que diz que aquelas pessoas que ficaram na terra e não participaram do arrebatamento terão a chance de ainda em vida declarar o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e passarão pela grande tribulação e serão salvos, mas e terão vida eterna, como aqui fala em Apocalipse. Entretanto, outros ainda não se dobrarão ao Evangelho de Cristo e portanto serão condenados para sempre. O anticristo, ele fará um governo universal aqui na Terra. Por isso ocorrerá a grande tribulação. E essa grande tribulação ela vai perdurar por 7 anos. Então, nos 3 anos e meio iniciais, ele vai promover este anticristo. Vai promover a paz e um bem-estar social, político e econômico na sociedade mundial. Inclusive, vai estabelecer um pacto de paz e segurança com a nação israelita e, aos poucos, vai consolidar um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. Isto está no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1. Todas essas características aí do governo universal do anticristo. O anticristo ele vai ter o apoio na esfera religiosa de um falso profeta, que implementará uma religião mundial. Apocalipse 13, 11, 18 fala sobre isso. Nesta condição de aparente paz, o anticristo vai quebrar esse pacto realizado com Israel e com os que ficarem depois do arrebatamento e se declarará seu próprio Deus. Ele vai perseguir e buscar destruir Israel e todos aqueles que se oporem a ele, ao anticristo. O mundo, neste período de 7 anos de grande tribulação, será governado por uma trindade satânica, ou seja, o anticristo, como o representante de Satanás, o falso profeta, aí o domínio religioso, o anticristo no domínio político, o falso profeta no político e econômico, o anticristo, o falso profeta como domínio religioso e Satanás, o dragão, como o símbolo máximo de toda a maldade contra a humanidade. Apocalipse capítulo 13 vai exatamente falar sobre esse governo universal do anticristo. E eu recomendo que todos os ouvintes façam uma leitura deste capítulo para um melhor entendimento, já que o nosso tempo aqui é muito exíguo para estarmos mostrando estes fatos. Mas estou mencionando para o entendimento vamos dizer, do assunto. O apóstolo João, ele teve uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. E viu também um anjo que indagava quem era digno de quebrar
estes selos e abrir o livro. Somente Jesus era digno de abrir o livro. E esta prerrogativa se deu porque Jesus venceu o mundo. E aqui nós vamos ter exatamente agora a cronologia dos flagelos de Deus na grande tribulação. Né? Exatamente para, vamos dizer assim, a aniquilação, entre aspas, né, deste governo satânico. Ou seja, para a retirada desse império satânico da Terra. E começa com esses flagelos. E aí dividido em 3 grandes conjuntos de flagelos, né? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, para os 7 selos, o primeiro selo, a Bíblia fala e aí Apocalipse 6 fala sobre a questão dos 7 selos. Todo o capítulo 6, eu também recomendo uma leitura desse capítulo. Ele fala, o primeiro selo, o cavalo branco, que representa o anticristo. Depois virá o cavalo vermelho, que representa a guerra. Isso como flagelos da grande tribulação. O terceiro cavalo é o cavalo preto, que representa a fome. O quarto cavalo, o amarelo, que representa a morte. O quinto selo são os mártires debaixo do altar, estes que vão resistir a este império satânico, serão considerados mártires e serão salvos. E também nós temos agora o sexto selo, as catástrofes na terra, e no sétimo selo, um silêncio no céu e mais catástrofes na terra. Então, observe que há aqui toda uma, vamos dizer assim, todo um pesado flagelo contra todo esse império satânico que estará na terra na grande tribulação. O capítulo 6 fala exatamente sobre essa questão dos selos. A partir do capítulo 8, nós temos os flagelos das trombetas. E as trombetas, ela vai começar, quando tocar a primeira trombeta, teremos saraiva de fogo e sangue atirados na terra. A segunda será um monte ardente lançado sobre o mar. Terceira trombeta, queda da estrela sobre rios e fontes de água. No quarto, o sol, a lua, as estrelas não brilharão. No quinto, teremos os gafanhotos. Na sexta, trombeta, fogo, fumaça e enxofre. E na sétima trombeta, grandes vozes. Aí o segundo conjunto de flagelos a atuar na estrutura do Império Satânico montado aqui na Terra, na grande tribulação, terá a duração de 7 anos. O capítulo 8 também recomendo esta leitura para que tenhamos um total entendimento desses flagelos. Depois nós temos um terceiro e último conjunto de flagelos, que será as 7 taças. O Senhor lançará os últimos flagelos, representados por 7 taças para a preparação da vitória final sobre o anticristo. Então, a primeira taça a ser derramada serão úlceras malignas. Isso está no capítulo 16, tá? A questão das taças. A segunda, a água do mar se tornará em sangue. A terceira, a água dos rios e fontes de água se tornarão também em sangue. Na quarta taça, o sol queimará as pessoas. Na quinta, trevas sobre a terra. Na sexta, o rio Eufrates seca. E na sétima taça, nós teremos os terremotos. E, portanto, estas serão, então, os 3 conjuntos de flagelos como resultado da indignação de Deus contra aqueles que resistem ao reino dos céus, aqueles que se enveredaram pelo caminho do anticristo,
do falso profeta e do dragão representado por Satanás. Concluindo, então, este é um tema bastante extenso, mas procuramos aqui resumir para um entendimento, vamos dizer assim, geral do que é a grande tribulação. Mas recomendo que se façam mais leituras aprofundadas desses capítulos aqui indicados, para um entendimento mais consistente. Então, concluindo o nosso assunto de hoje, a grande tribulação, aprove a Deus revelar ao profeta Daniel e também ao apóstolo João, nas visões do Apocalipse, os acontecimentos dos últimos dias, sabendo que ele, desde a fundação do mundo, ele quem? Jesus, nos preparou coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. A grande tribulação não pode ser vista como algo de ruim para aqueles que creem em Jesus, porque aqueles que creem em Jesus não passarão pela grande tribulação. Aqueles que creem em Jesus estarão com Jesus para governar este mundo após a restauração de tudo que aconteceu aí nestes flagelos, assunto que nós veremos em encontros mais à frente. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o julgamento das nações. Jesus vem com a sua igreja para destituir o anticristo, o falso profeta e Satanás do governo deste mundo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.